Olá pessoal, o comandante Orlando Matos aqui, Minuto Conexão Gel desta quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Daqui a pouco vou começar a preparar a pauta do nosso podcast semanal, Conexão Gel 311. Acredito que a grande maioria de vocês já tenha escutado o 310. Amanhã, sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, disponível no YouTube, Spotify, Apple Podcast, a partir das 6 horas, o nosso podcast semanal. Tem bastante coisa para falar com vocês, vai dar um pouco de trabalho aí para tentar sintetizar vários eventos que estão acontecendo no cenário internacional. Mas eu queria agora, nesse Minuto Conexão Gel, adiantar dois assuntos. Primeiro, na terça-feira, Kim Jong-un assinou, ratificando o pacto de defesa que foi firmado com a Rússia. Vocês devem lembrar, comentei isso com vocês já no Conexão Gel. O presidente Putin da Rússia fez uma visita histórica à Coreia do Norte em junho deste ano. Putin somente tinha visitado a Coreia do Norte uma vez, no ano 2000, quando ele assumiu a presidência da Rússia. Visitou agora em junho, uma visita aí de Estado, com pompa e circunstância, recebido pelo Kim Jong-un. Se vocês têm alguma dúvida, deem uma olhada no YouTube nas imagens de como que o Kim Jong-un recebeu o Putin. E naquela ocasião eles assinaram um pacto de defesa, só que esse pacto de defesa tem que ser ratificado pelos parlamentos dos dois países. No caso da Coreia do Norte não tem muita importância, que é uma ditadura. No caso da Rússia, que não é assim bem uma ditadura, foi ratificado na semana passada pelos russos e agora, terça-feira, o Kim Jong-un simbolicamente ratificou. E esse pacto de defesa prevê uma proteção mútua, ou seja, se a Coreia do Norte for atacada por qualquer país, a Rússia tem que ajudar e vice-versa. Isso também foi assinado para justificar melhor a presença dos militares norte-coreanos lá naquela província, naquela região de Kursk, da Rússia, que foi invadida pela Ucrânia no dia 6 de agosto. Vocês devem lembrar, comentei isso com vocês. Os ucranianos permanecem dentro de parte dessa província russa e a informação que nós temos é que os norte-coreanos estão lá com os russos, nesse momento, lutando contra os ucranianos para tirar os ucranianos do território russo. Pois bem, a Rússia, em contrapartida, manda alimentos, manda petróleo para a Coreia do Norte para sustentar o regime do Kim Jong-un e também tecnologia de mísseis balísticos. Essa é a informação que nós temos e, obviamente, isso preocupa demais a Coreia do Sul e preocupa demais o Japão. Lembrando a vocês que a Coreia do Norte é um dos 9 países que possuem armas nucleares. Coreia do Sul e Japão não têm armas nucleares. Estados Unidos também preocupadíssimo, né? A parte de geopolítica, de segurança nacional dos Estados Unidos está de olho nessa situação da Península Coreana. A tensão na Península Coreana segue bastante alta e esse pacto de defesa entre Coreia do Norte e Rússia, na minha avaliação, um dos dois eventos geopolíticos de maior relevância deste conflito entre Rússia e Ucrânia. O primeiro deles é a entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN, um evento, na minha avaliação, importantíssimo do ponto de vista geopolítico, uma consequência desse conflito entre Rússia e Ucrânia, a entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN, a grande aliança militar do planeta, e agora esse pacto de defesa entre Rússia e Coreia do Norte. Além dessa questão, dessa ratificação do pacto de defesa entre Rússia e Coreia do Norte, outra notícia que está me preocupando, outra questão que está me preocupando bastante é lá em Paris. Hoje, quinta-feira, às 17 horas, ocorrerá o jogo entre França e Israel, lá no Stade de France, em Paris, e há uma grande mobilização da polícia francesa, cerca de 4 mil, entre 4 e 5 mil militares franceses mobilizados para garantir a segurança desse jogo. A delegação de futebol de Israel já está protegida por um time de elite da polícia francesa desde a chegada deles a Paris e preocupa muito porque ontem à noite, quarta-feira à noite, lá em Paris, ocorreram protestos de pró-palestinos contra a presença do ministro da Economia de Israel lá em Paris, participando de um jantar oferecido aí por um grupo pró-Israel, em homenagem a Israel. E esse ministro da Economia de Israel, ele é bastante ortodoxo, totalmente contra a criação do Estado palestino, já tem várias falas dele em redes sociais contra os palestinos, de uma maneira geral. Então, os protestos ontem à noite lá em Paris, logicamente também os protestos da semana passada lá em Amsterdã, que eu já comentei com vocês, naquele jogo entre o Ajax e o Maccabi, o time de Israel, os protestos que ocorreram, a violência injustificável,
e reprovável que aconteceu a semana passada lá em Amsterdã. O governo francês está com muita preocupação, então, com esse jogo que vai acontecer daqui a pouco lá em Paris. Mais informações trarei para vocês amanhã no nosso Conexão Geo 311, nosso podcast semanal, trazendo a síntese da geopolítica da semana a partir de 6 horas da manhã.